Na Bíblia encontramos muitos exemplos que nos ensinam a fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Este é o estudo de número 892 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. E nós veremos sobre estes exemplos logo após a nossa vinheta. Eles estão na Bíblia para nos ensinar, para nos ajudar e para nos mostrar que nós podemos vencer através de bons exemplos. Vamos ao nosso tema: bons exemplos de mulheres bíblicas. O nosso texto base está no livro de Filipenses, no capítulo 3, verso 17, que diz: caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Paulo está falando para os irmãos de Filipos: prestem atenção nestas pessoas que caminham de acordo com o padrão de comportamento, com o padrão de comportamento que nós temos vivido. E nós temos na Bíblia um livro cheio de exemplos para nós, nos mostrando valores de homens de Deus e de mulheres de Deus que agiram, que ensinaram, que serviram ao Senhor de todo o seu coração, foram usados por Deus. Paulo, no nosso texto base, ele está justamente nos chamando a atenção para observarmos esses exemplos, bons exemplos de pessoas que andaram segundo o padrão de Deus, fazendo o que agrada a Deus, assim como o próprio Paulo. Vamos ver, por exemplo, quando a Bíblia nos ensina que devemos olhar para pessoas esforçadas, trabalhadoras, dedicadas, pessoas tementes a Deus, aprendermos com eles e também colocarmos em prática. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: sedes praticante da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Nós vamos neste estudo falar sobre algumas mulheres, porque nós temos que aprender com mulheres reais, com mulheres que nos ensinam, mas o que elas viveram. Quantas pessoas têm procurado viver de acordo com exemplos de novelas, com exemplos de séries, com exemplos de romances, mas a Bíblia é um livro verdadeiro. A Bíblia é a palavra de Deus falando conosco, que possamos aprender com exemplos divinos, com exemplos de Deus deixado para nós. Vamos falar de Priscila? Priscila é o exemplo de uma serva do Senhor. Ela era uma esposa companheira, era uma mulher trabalhadora, ela era dedicada e sábia em todos os sentidos. Ela trabalhava não sozinha, ela trabalhava com o esposo dela. Atos capítulo 18, verso 2 e o verso 3. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los e, percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Priscila morava em Roma com Áquila, esposo dela, e eles foram obrigados a se mudarem para a cidade de Corinto, onde conheceram o apóstolo Paulo. Priscila, ela era uma missionária, mas ela não era uma missionária solitária. Atos capítulo 18, verso 18, a parte A, que diz: Paulo ficou em Corinto por vários dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Eles estavam juntos do apóstolo Paulo.
Eles fundaram uma igreja na sua residência. Romanos capítulo 16, verso 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Que tremendo podermos servir ao Senhor, podemos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e usarmos a nossa casa para a glória do nome de Deus, para o reino de Deus, assim como Priscila e Áquila. Priscila, ela era colaboradora de Paulo na obra de Deus, na obra missionária. Romanos capítulo 16, verso 3. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Colaborar é ajudar, é auxiliar, é ser parceira. E ela era juntamente com Áquila, e ambos eram com Paulo. Priscila era uma mulher hospitaleira. Atos capítulo 18, verso 26. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Apolo não sabia nada sobre o Espírito Santo e sobre Jesus, e Priscila e Áquila o ensinaram, e ele se tornou um grande ganhador de almas. Priscila era uma mulher corajosa. Ela, juntamente com Áquila, arriscaram a vida para salvarem a vida do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 16, verso 4. Arriscaram a vida por minha causa, e por isto lhes sou muito grato, e não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Louvado seja Deus, que possamos ser assim como Priscila, sermos dedicadas, companheiras, darmos bons testemunhos e sermos úteis para o reino de Deus. A Bíblia também nos ensina sobre uma mulher. O nome desta mulher tem o significado de ser uma pequena mulher. Esta mulher se chama Damares. Atos capítulo 17, verso 34. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Damares, e com eles algumas outras pessoas. Paulo, em Atenas, pregou lá no Areópago, que é o lugar onde as pessoas se reuniam para ouvirem, para falarem ou servirem os deuses pagãos. E Damares, ela ouviu atentamente a palavra do Senhor. Não só ouviu, não, ela creu. Romanos capítulo 10, verso 17, Paulo nos ensina como consequência a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Ela ouvia atentamente e ela foi alcançada pela palavra da cruz de Cristo, pelo Evangelho. E Jesus, ele ensina que nós devemos ouvir e ouvirmos atentamente. E quem assim o faz é tido por feliz, por bem-aventurado. Lucas capítulo 11, o verso 28. Ele, porém, afirmou: antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. E ainda Jesus fala: ele obedecem. O nosso Senhor Jesus, ele disse essas palavras quando uma mulher dentre a multidão disse que Maria, a mãe de Jesus, era uma mulher bem-aventurada porque o gerou e o amamentou. Vamos ver? Lucas capítulo 11, verso 27. Entre mentes, enquanto Jesus comunicava esses ensinos, uma mulher da multidão exclamou: bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. E a resposta de Jesus foi: mais bem-aventurado são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Louvado seja Deus. Você pode ser chamado de bem-aventurado ou de bem-aventurada, e também de feliz. E Jesus ensinou que ouvir a palavra, compreender a palavra e praticar atrai bênçãos. João capítulo 13, verso 17. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes,
abençoados sereis, louvado seja Deus. É bom nós ouvirmos a palavra, nos alimentarmos da palavra e também praticarmos. Damares, ela teve esse privilégio. Ela ouviu atentamente a pregação do apóstolo Paulo e as palavras do Senhor entrou no coração dela. Ela foi transformada, ela creu, ela recebeu o melhor de todos os tesouros, ela recebeu a salvação em Cristo Jesus, ela recebeu a vida eterna. Antes, ela andava sem Deus no mundo, após ter recebido a Cristo Jesus como o único Salvador e Senhor, ela passou a ser filha do Deus Altíssimo e também a ser morada do Espírito Santo. Paulo em Efésios, no capítulo 2, o verso 12, o verso 13, disse: estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, que nós possamos, assim como Damares, aproveitar as oportunidades, ouvir atentamente a palavra do Senhor, porque assim nos fortaleceremos mais e mais na fé e desfrutaremos da alegria, da paz e da comunhão com o nosso Senhor. Vamos nos lembrar de Lídia. Ela é outra mulher que nos ensina a estarmos atentas aos ensinamentos do Senhor. Vamos ver um pouquinho mais sobre esta mulher, que foi uma das primeiras convertidas ao Evangelho na Europa. Ela morava em Filipos, era vendedora de púrpura, de tecido púrpura, mas o principal, sabe qual é? É que ela era uma mulher que temia a Deus. Atos capítulo 16, verso 14, uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, e aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Lídia era uma mulher comerciante, o tecido cor de púrpura que ela vendia era um tecido caro, porque era um produto fino, somente os mais nobres possuíam. E a Bíblia ela nos mostra que quem teme ao Senhor atrai felicidade e atrai dias prolongados, longevidade de vida. Deuteronômio capítulo 6, verso 2, Paulo fala: sendo assim, tu, teus filhos e teus netos, temereis a Yahvé, o Senhor vosso Deus, e obedecereis a todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Louvado seja Deus. Paulo, ele caracteriza Lídia como uma mulher que temeu ao Senhor. E Moisés, ele também nos ensina que devemos temer ao Senhor. Deuteronômio no capítulo 10, verso 12, agora, portanto, ó Israel, o que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao eterno teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Mas se nós olharmos na Bíblia, nós vamos encontrar que o rei Salomão, no final da vida dele, ele concluiu que temer ao Senhor é o dever do ser humano. Eclesiastes capítulo 12, o verso 13, este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Tem outra versão que diz assim: agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão que chegamos. Ame reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos,
porquanto foi para isso que fomos criados. A Lídia, ela aproveitou aquela oportunidade. Ela ouviu atentamente o apóstolo Paulo. Por ser uma mulher que temia Deus, ela aceitou a palavra com prazer. O Espírito Santo agiu na vida dela, abriu o coração dela, ela acolheu a palavra do Senhor. Quando nós acolhemos a palavra do Senhor, nós somos acolhidos pelo Senhor. Tiago capítulo 4, verso 8 diz: achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Uma das formas de nos achegarmos a Deus é através da oração, é através da leitura da palavra, através da meditação da palavra, através do ouvir a palavra. E quem se chega a Deus pode ter mais e mais intimidade com Ele. Lídia tinha um coração sincero, ela deu credibilidade à palavra do Senhor que ela estava ouvindo através do apóstolo Paulo. Ela não era uma mulher judia, mas ela temia a Deus, ela amava verdadeiramente ao Senhor, ela era uma mulher de decisão, porque logo após ouvir a palavra, ela aceita Jesus, ela entrega a vida dela ao Senhor e logo ela se batiza. E não foi somente ela não, vamos conferir Atos capítulo 16, o verso 15 a parte A. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela pode ter sido influência para a família, para todos os que moravam com ela, mas ela teve o privilégio de poder servir ao Senhor com os seus familiares, com a sua casa. Ela também era uma mulher hospitaleira e ela fez um pedido para Paulo, para Lucas, para Silas e os que estavam com eles. Vamos ver qual foi? Atos capítulo 16, verso 15. Agora vamos ver o versículo inteiro. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Era uma mulher de posses. Ela convenceu o apóstolo Paulo quando ela disse: se vocês julgam que eu sou crente no Senhor, então entrem e permaneçam na minha casa. Ela viu no apóstolo Paulo, em Silas, em Lucas, homens que tinham compromisso com a palavra de Deus. E foi uma alegria para ela os receber. Ela era uma mulher hospitaleira, mas também ela era uma mulher corajosa. Ela não se importava com o prestígio que ela tinha, não, com o nome dela, pelas coisas que ela tinha. O mais importante para ela era poder ser útil ao reino de Deus. Certa vez, Paulo, ele e Silas expulsaram um espírito de adivinhação que estava em uma moça e eles foram presos por causa disso. Você se lembra? Lá na prisão, eles apanharam, mas eles louvaram a Deus, eles oraram e Deus agiu. Deus mandou um terremoto lá naquela prisão e eles foram soltos. Após eles saírem da prisão, sabe o que aconteceu? Eles voltaram para a casa de Lídia. Atos capítulo 16, versículo 40. Assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Depois eles seguiram viagem e lá na casa de Lídia eles foram acolhidos. Lá eles se despediram dos irmãos e prosseguiram. Que nós possamos ser como Lídia, sermos mulheres, sermos servas de Deus ou sermos pessoas que temem ao Senhor acima de todas as coisas, porque a Bíblia fala: quem teme o Senhor tem o princípio da sabedoria. Precisamos amar, servir, ser temente a Deus, mas com coração sincero, com coração inteiro. Precisamos ter o nosso coração sempre abertos para o nosso Deus. Eu vou concluir. Eu quero concluir justamente com a orientação do rei Davi, porque o rei Davi nos ensina que nós devemos meditar nos bons exemplos.
Vamos ver? Salmo 37, verso 37 diz assim, ó: medita no homem íntegro, considera a pessoa justa, há uma prosperidade para todo aquele que busca a paz. Louvado seja Deus, que possamos ver os bons exemplos e que possamos segui-los. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e agradeço a todas as mensagens que vocês têm nos enviado. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.